Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar nesta quinta-feira, 12 de janeiro, sobre a Série A2 do Campeonato Paulista. Vai começar nesse final de semana, hein? Sábado e domingo já tem a primeira rodada. Vou falar sobre os 16 clubes, os últimos assuntos de cada um deles, os confrontos, enfim. Vamos falar da Série A2, que vai ser o mesmo regulamento dos últimos anos. 16 clubes, turno único, 15 jogos para cada um, claro. E aí os 8 primeiros colocados garantem classificação para os mata-matas das quartas de final. E os 2 últimos são rebaixados para a Série A3. É isso. Aí na outra fase, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto, e de volta, a volta na casa do que tiver a melhor campanha, 2 empates, pênaltis, é isso, não tem muito o que a gente pensar. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, já alertando vocês que sempre a cada rodada cheia, da 1, da 2, da 3, eu vou falar sobre todos os jogos, artilheiros e tudo, a gente vai ter vídeo sempre de tudo isso, perfeito? Então dê o seu like, dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Seguinte, para ficar mais fácil, vamos falar jogo por jogo. Aí a gente já vai falando dos times. Por exemplo, a Série A2 vai começar sábado agora, dia 14 de janeiro, 11 da manhã tem um jogo exclusivo. Juventus e Rio Claro. É o primeiro, é a abertura da Série A2. Juventus e Rio Claro. 2 times com treinadores novos, 2 times com elencos novos. E na verdade, o Rio Claro tem muitos jogadores que estão voltando, que disputaram a Série A2 o ano passado por ele. Mas estão voltando. O Juventus é o técnico, é o Ito Rock, um cara conhecido aqui pelo futebol paulista. E o Rio Claro é o técnico João Valim, também conhecido, já fez grandes trabalhos até no Velo, no adversário do Rio Claro. Então é isso. O time do Juventus, do técnico Ito Rock, nessa última semana anunciou o goleiro Renan Rocha, o zagueiro Gilberto Alemão, o atacante Maiquinho, que ele foi campeão com a Lusa, hein? Campeão da Copa Paulista com a Lusa. O meia Tiaguinho, que veio da Inter de Limeira. E aí é o seguinte, por último chegou o volante Jefferson Lima do Campinense. E agora o lateral esquerdo Juan, que já jogou no Santo André. É uma equipe remodelada, muitos jogadores acabaram de chegar e até por isso existe muita expectativa. Vai jogar em casa com o apoio da torcida, enfim. Esse é o Juventus que estreia 11 horas da manhã em casa na Javari neste sábado, certo? Sábado 14 de 11. O seu adversário, o Rio Claro do técnico o João Valim, é o seguinte, ele também contratou, fez vários jogadores que... Porque é o seguinte, como ele não tem calendário cheio, segundo semestre os jogadores vão embora para outros clubes. Agora estão voltando, muitos deles voltando. O elenco está montado. A última novidade foi que na última sexta-feira, nesta semana, o treinador até recusou aí jogos treinos e tal, preferiu fazer alguns trabalhos táticos e tá de olho na copinha. Tá de olho na copinha. Por quê? Porque alguns garotos subirão pro time de cima. A copinha, o time está classificado para a segunda fase da copinha, vai enfrentar o Desportivo Brasil amanhã, sexta-feira, lá em Porto Feliz. Então, o técnico agora está de olho, o técnico lá do time da Copinha, o Adilson Teodoro, que o ano passado comandou o profissional do Rio Claro, e aí vai fazer esse intercâmbio, o João Valim com o João Teodoro, de observando muito os garotos. Bom, aí no sábado, o segundo jogo é no Anacleto Campanella, São Caetano. São Caetano contratou um técnico vitorioso que é o Márcio Ribeiro, né, que está remodelando o time, também é um novo time. É 15 horas, São Caetano vai enfrentar o Primavera de Indaiatuba. Também tem treinador novo, é o Ricardo Cobachini. E aí são 2 novos... Você vê que vai ser mais ou menos assim. 2 treinadores novos, 2 elencos novos, embora o Primavera tenha disputado a Copa Paulista, mas deu uma remodelada. E aí o que aconteceu de lá para cá? Por exemplo, o São Caetano teve o seu segundo leilão para tentar vender o São Caetano. Era 90 milhões. Ninguém se interessou. Agora vai ter um terceiro leilão, já caiu de 90 para 60 milhões. Vamos ver, né? E todo mundo estava preocupado que não tinha jogador, situação, de repente começou a chegar um jogador atrás do outro. Olha, o atacante, o Wallace e o volante Lucas Silva renovaram o contrato. Aí o meia Gerlei, que já jogou lá,
foi contratado o goleiro Arthur, que estava no Fortaleza também, zagueiro Pablo do Figueirense, lateral esquerdo Rickson, que jogou com a Portuguesa, o volante Bidia, que era do Linense, o goleiro João Lucas, que já jogou no Água Santa, o atacante Coutinho do Esporte Clube São Bernardo e o zagueiro Lucão da Portuguesa do Rio. Todos esses jogadores chegaram agora nos últimos dias, já estão inscritos e estão à disposição do treinador. Márcio Ribeiro vai ter que remontar um time. Contra um Primavera, que também anunciou, vocês acompanharam aqui, eu coloquei um monte. Quais são as últimas novidades do Primavera? O lateral esquerdo, Reginaldo, que foi emprestado pelo Corinthians, moleque que veio da base, e o meia Fabinho, que jogou na Ponte. Então também alguns jogadores um pouquinho mais experientes. Primavera, no último dia 7, fez um jogo treino com a Inter em Limeira e empatou 1-1. O Colbachini já ficou animado. Então são dois times remodelados, dois times com novos treinadores e também, assim como o Juventus Rio Claro, com expectativas, né? Bom, quarta-feira, 15h30, o terceiro jogo, 15h30, em Rio Claro, Velo Clube e Ponte Preta. O Velo Clube do técnico Alberto Félix já está treinando há mais de 60 dias com o time, né? Inclusive, esta semana fez um jogo treino com o Botafogo em Ribeirão Preto e empatou 2-2. Belo resultado. O Alberto Félix saiu animadaço, principalmente porque ele acha que o grupo está querendo e vai estrear em casa. Contra uma Ponte Preta que caiu do Paulistão ano passado, manteve o Hélio dos Anjos e manteve a maioria dos jogadores, mas viveu uma crise financeira e os principais jogadores, os com salários maiores, foram embora. Então a Ponte Preta é uma incógnita, para mim é uma incógnita. Por exemplo, o último a sair foi o Fecim, que foi para a Coreia. Ainda assim, o atacante Everton, que estava recuperando de lesão, renovou seu contrato. A mesma coisa o zagueiro Matheus Silva, que rescindiu com o Cruzeiro e renovou com a Ponte. O lateral direito Everton, que estava no Red Bull Bragantino, chegou. O atacante Pablo Diego, do Avaí, também chegou. E o atacante João Veras, que tinha sido negociado para fora, mas não deu certo o negócio, voltou, foi repassado para a Ferroviária. A Ponte fez um jogo treino com o Audax e empatou 1-1. Então fica aquela incógnita. A Ponte tem uma base de elenco, mas seus principais jogadores saíram. Agora estão chegando alguns jogadores. E o Velo Clube reformulou o elenco também com um novo treinador. Vamos ver o que acontece, certo? Esse jogo é sábado 15h30. Depois, sábado, 16 horas, esse jogão... Não, é Comercial e Linense. Comercial, vice-campeão da Série A3 ano passado. Manteve o treinador, o Gustavo Marciano, uma base do time e fez boas contratações. Eu entendo assim. Alain Mineiro, por exemplo, caras experientes. Nesta semana, nos últimos dias, aí, o goleiro Juliano rescindiu o contrato, teve uma proposta melhor, e aí contratou o Jefferson Souza, que já jogou no Audax. Foi essa a novidade. Qual que é a novidade do time? Olhando a copinha. Hoje, eu estou gravando o vídeo, quinta-feira, 12/11, hoje, 21h45, tem Comercial e Corinthians pela segunda fase da Copinha em Araraquara. Claro, o Corinthians é uma potência, o Corinthians é o maior vencedor da Copinha e tal, mas a molecada fazia tempo, fazia uns 4, 5 anos que não classificava para a segunda fase. Então também o treinador vai dar uma olhada para ver se consegue pinçar alguns jogadores para o time de cima. Mas o Comercial promete vir forte, com a base que já tinha do vice-campeonato da Série A3. Vai enfrentar um Linense, que é um técnico competente, com muitos títulos, o Edson Só, que inclusive quando era jogador, lá na década de 60, começou no próprio Linense, mas ele ganhou quase 30 jogadores. É um novo time, né? Um novo time. Por exemplo, nessa última semana veio o Guilherme Nogueira, um goleiro que jogou na Ponte, e o volante Serginho, que estava no Cianorte. Então, a cada semana foram chegando jogadores. Você sabe que tem um elenco que o treinador aprovou, mas que não joga junto, que treinou, e a gente vai ver é com o ritmo. Mas promete esse jogo Comercial e Linense às 16 horas. O para mim, principal e mais equilibrado jogo da rodada vai acontecer no sábado, 14, agora 19 horas, em Bauru. O Noroeste, campeão da Série A3, manteve o técnico Luiz Carlos Martins, vai enfrentar o 15 Piracicaba, campeão da Copa Paulista, que este ano vai disputar a Série D do Brasileiro, porque é campeão da Copa Paulista, e manteve o Kleber Gaúcho. Dois treinadores vitoriosos, dois times tradicionais, duas bases de elenco mantidas, e dois times para mim que são candidatos
ao título e ao acesso. Então esse é jogão. O que a gente pode falar em relação ao Noroeste? Chegaram o Nando, atacante que jogou no Novo Horizontino, o meia Eric Varão, que foi apresentado, que jogou no ABC, fez um jogo treino com a Matonense, que vai jogar a Série A3 no dia 6, ganhou por 2-1. Aí chegou o goleiro Caio Bolognin, que veio da Caldense, e outro goleiro Thales Leonardo, que veio do Pouso Alegre. O zagueiro Luizão, que já jogou na Portuguesa, chegou também. O zagueiro Vinícius Santini, que veio de Itabirito de Minas Gerais também. E o atacante Israel do Cianorte. Então veja que estava com o elenco formado, de repente ganhou vários reforços. Luiz Carlos Martins do Noroeste. O 15, a mesma coisa. O 15 é a mesma coisa. Além dele ter uma base, ele contratou muito bem. Eu entendi que ele contratou muito bem, né? Perdeu o Gleidson essa semana. Ele rescindiu que foi para a Coreia. Mas ganhou, foi oficializado e apresentado o meia Bruno César. Não sei se ele vai... A dúvida é se ele vai conseguir estrear ou não. Acho pouco provável. 15 fez um jogo treino com o Ituano do Paulistão. Meteu 4-1. Arthur, Wellington, Alex Najib e Jonathan fizeram os gols. Olha que resultado expressivo, hein? 4-1 no Ituano da primeira divisão. Então veja como o 15 Piracicaba vem forte. Eu acho que o Noroeste também. Aí finaliza a rodada no domingo, no sábado. No domingo daí nós temos 3 jogos 10 horas da manhã, que aí sim vai encerrar a primeira rodada. O primeiro deles, em Santos, a Briosa, a Portuguesa Santista, recebe o Novo Horizontino. Belo jogo. A Briosa trouxe mais uma vez o técnico Sérgio Guedes, eu acho para mim competentíssimo. Competentíssimo. Sérgio Guedes, gosto muito do trabalho dele. Contra o Novo Horizontino do Eduardo Batista, que reformulou porque caiu no Paulistão para 2 e quase caiu na Série B. Então reformulou todo o elenco, mas tem poder de investimento. As últimas novidades da Portuguesa Santista: o Gustavo 25, atacante que já fez vários clubes aqui do interior de São Paulo, estava no Centro-Oeste em Goiânia, chegou. Ele é artilheiro, chegou. Última novidade da Portuguesa Santista, que promete vir forte principalmente em casa, que tem apoio da sua torcida. E vai enfrentar o Novo Horizontino, que vai estrear o Eduardo Batista também, treinadores estreantes, né? Fez um jogo treino com a Ferroviária do Paulistão, fez 2-1 na Ferroviária. Resultado maravilhoso, hein? O meia Giovani do CSA chegou, a última das novidades. E o Eduardo Batista está de olho também na Copinha. Hoje, que eu estou gravando o vídeo, quinta-feira, dia 12/11, ganhou o Novo Horizontino na Copinha, ganhou do Flamengo de Guarulhos, em Guarulhos por 2-1, e já se classificou para a terceira fase, onde vai enfrentar o Coritiba. Então ali também deve ter, muito provavelmente tem garotos bons de bola que fatalmente vão integrar o elenco profissional. Outro jogo das 10 é em Taubaté. O Taubaté pega o Lemense. Treinadores novos, né? O Taubaté é o Roberto Cavalo, vinha sendo comandado pelo Luciano Dias. De repente o Luciano Dias abandonou tudo para ir servir auxiliar técnico no Corinthians. Chegou o Roberto Cavalo. Roberto Cavalo ganhou alguns reforços, e além de ganhar alguns reforços, ele foi treinando. Por exemplo, as últimas novidades dele: o zagueiro Lucas Minhoca, que veio da base do São Paulo, o zagueiro Gustavo Medina, que veio da Ferroviária, o atacante Fernandinho, o lateral esquerdo Ronero, que retornou, estava emprestado ao Romero, né? Romero, estava emprestado ao Ceará, fez um jogo treino com o Santo André, que vai jogar o Paulistão em Guararema, e perdeu por 3-2. Mas o Roberto Cavalo saiu animadaço, falando que o time está pronto para estrear em casa com o apoio da torcida. É a torcida do Burro da Central. E vai pegar um Lemense que reformulou por completo o elenco, né? O Lemense ano passado não fez uma boa Série A2. Aí trouxe o técnico Oliveira, que veio do Rio Preto, onde ele trabalhou na Série A3 ano passado. E aí ganhou vários reforços. Nessa última leva, a novidade foi o zagueiro Nicolas do Carmo do Olaria, né? Então essa mais uma novidade. E também está de olho o Oliveira na Copinha. Por quê? Amanhã, né, sexta-feira, estou gravando o vídeo quinta, dia 12, amanhã, dia 13, o Lemense, que classificou para a segunda fase da Copinha, enfrenta o Botafogo do Rio, com favoritismo e tal, mas o jogo é em Leme. Alguns jogadores estão sendo observados para passar para o time de cima também, o que é sempre importante. E finalizando essa primeira rodada da Série A2 neste final de semana, também às 10 horas do domingo,
O Monte Azul enfrentando o Oeste. Monte Azul com um novo treinador e elenco renovado. Oeste com o mesmo treinador, base do time e com bons reforços. Para mim também chega com um favoritismo para brigar por classificação e acesso. Pois bem, então vamos começar com o Monte Azul. O Monte Azul é do técnico Tuca Guimarães. Está praticamente com o elenco fechado. Fez um jogo treino com o Palmeiras no Allianz Parque. Foram 3 tempos de 45 minutos. Evidentemente, esses 45 minutos com cada time. Perdeu de 4-0. Absolutamente normal. Isso não desmerece nada do trabalho. Mas, claro, o Monte Azul vem com um novo elenco, um novo treinador e a gente precisa ver qual é que é. Vai estrear em casa, diante de um time, para mim, forte, o Oeste. Manteve o técnico Lelé, o mesmo da temporada passada. Ganhou alguns reforços. Os últimos deles, o volante Pablo, que veio do Botafogo da Paraíba. O atacante experiente, rodado no interior de São Paulo, Marcelo Toscano, que estava no Paysandu, foi campeão da Copa Verde, veio também. Fez um jogo treino com o Água Santa da primeira divisão do Paulistão e venceu por 2-0. Gols do Portuga e do Mota. Ou seja, vem forte e ainda teve esta semana o goleiro Gledson do Avaí chegando e o lateral direito Danilo do Sampaio Correia. Então você vê que vai chegar forte o Oeste. Enfim, os detalhes dos 16 times são esses. Vou esperar toda a rodada e domingo eu gravo toda a primeira rodada com jogo, com gols, com fichas para vocês, esmiuçando todos os detalhes da Série A2 do Campeonato Paulista em sua primeira rodada. É isso aí, forte abraço a todos e até lá!